A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados que fazem parte do mundo corporativo, só que cada um num mercado diferente. Nós temos aqui do meu lado a Heloísa Rios, ela é sócia da Universidade do Futebol. Temos também Edward Foch, que é CEO da Allianz do Brasil, e André Turqueto, que é CEO da Veloy. Então nós temos aqui meios de pagamento voltado para mobilidade, seguros e futebol. Engraçado que a única mulher da mesa está ligada ao futebol. Heloísa, conta pra gente como é que foi sair do mundo corporativo como executiva, consultora, conselheira para o futebol. Bem, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. A minha carreira é bastante plural, né? Como a gente estava conversando, eu começo no agronegócio, bem novinha, com 11 anos, e faço uma carreira em construção civil, depois consultoria nessa área de laticínios, e só que meu sonho era ser executiva global. Então, meus fios vão me conectando sempre com esse olhar de estratégia, de gestão, e depois de realizar bastante esse meu sonho, fui uma executiva por 15 anos da Tetra Pak, 9 anos no Brasil e 6 anos pelo mundo, né, como Key Account, como diretora global de marketing. E ao voltar para o Brasil em 2015, para conciliar a vida pessoal e profissional, então eu decido montar a minha consultoria de estratégia, transformação de negócios, customer centricity, que continuam sendo as minhas áreas de multiespecialidades. Mas, então, em 2015, eu fui convidada para fazer a estratégia da Secretaria de Esportes de São Paulo. Sempre fui ligada a esportes, mas de outras formas. Então, faço a estratégia e em 2019 eu ganho a concorrência do Clube Atlético Paranaense. Então, nós fomos a consultoria InConnection. Foi a consultoria escolhida para fazer a transformação do negócio, né, de um clube que tem muita história de boa gestão, de compliance, de governança, na sua particularidade da forma que sempre foi o Clube Atlético Paranaense. Então eu entro, só que na InConnection, quando a gente não tem conhecimento da especialidade, a gente contrata. Então foi daí que a gente contratou a Universidade do Futebol na época, para fazer a parte do técnico desportivo. Então, Luiz, eu entro no futebol pelo caminho da estratégia de negócios e fico no futebol pelo poder de transformação, porque para mim o futebol é uma ferramenta de transformação, de gerar valor para pessoas, para os negócios, né? Uma indústria que ainda está longe das indústrias que a gente, como gestão, como governança e sociedade. Então eu fico com o propósito de mudar o futebol para transformar a sociedade brasileira. Bom, um dos seus clientes é uma fundação ligada ao clube espanhol Barcelona, que é o time de coração do Edward. Certo. Como é que foi sair da Espanha e vir para o Brasil? Como foi essa transformação aí, essa mudança de países em termos culturais e também de estilo de gerir uma empresa? Bom, muito prazer estar aqui com vocês, muito prazer, Heloísa, muito prazer. Bom, foi uma mudança bem grande, porque eu sou de Barcelona, eu morei toda a vida em Barcelona, Madrid, que são 2 cidades espanholas, até os 50 anos. E aí recebi o convite para vir ao Brasil, e é um país que eu tinha vindo para negócios, mas quando vem de negócio você conhece um hotel, um restaurante e pouca coisa mais, na verdade, não? Mas aí eu achei, bom, com 50 anos, ou é agora ou eu não vou mudar nunca. Eu vim para cá com a minha esposa e a minha filha, que naquele momento tinha 14 anos. E na verdade que foi muito melhor do que a gente achava. As pessoas nos acolheram muito bem, a gente conseguiu rapidamente enturmar e conhecer pessoas daqui do Brasil. Nós fizemos muito trabalho para falar a língua. Minha esposa, minha filha, eu tentamos sempre melhorar e se comunicar, porque nós entendíamos sempre que a língua
é o veículo que você tem para conectar emocionalmente com as pessoas, não? E ainda hoje, depois de 7 anos, eu ainda estou tentando melhorar o sotaque e tudo mais, porque sempre consideramos que essa é a melhor parte que você tem, não? Então, tentar se aproximar, tentar se conectar. Então, culturalmente, a Luísa também trabalhou fora, as pessoas em cada uma das culturas têm uma forma de se relacionar diferente e você tem que ter uma coisa muito importante, quando chega a um país, tem que ter alguém que te fale, você quis dizer isso? Quis impactar dessa maneira a pessoa? E se tem alguém, e eu tive alguns colegas dentro da Aliança que me ajudaram, eles falaram, olha, você falou isso, mas as pessoas aqui no Brasil perceberam, por o tom, por o gesto, por a forma que você falou, que não era isso exatamente. Então, a gente tem muito trabalho de tentar entender. Em geral, a cultura espanhola, as pessoas somos muito mais diretas, mas pum. E a gente não toma isso como uma ofensa pessoal. Simplesmente, aqui no Brasil, você tem que ser mais cuidadoso com isso, não? É verdade ou não? É verdade. Quando Se for você- mineiro ainda, são mais 3 voltas. Quando você vai para a Espanha, o pessoal acha que o seu sotaque mudou ou não? Não, o grande problema é que você tem um momento que mistura e utiliza algumas frases em português lá na Espanha, porque formam parte do seu tão dia a dia que você não consegue destrinchar as línguas, não? E aí tem esse pequeno, não? Esse pequeno desconforto, mas depois de 2, 3 dias a gente já volta, não? À sua língua. E tem umas palavrinhas proibidas lá e aqui. Não, Né? tem falsos amigos. E tem os falsos Falsos cognatos. Tem grandes falsos amigos. E grandes confusões também. André, como é que você foi parar na Veloy e conta um pouco da tua trajetória também. Bom, a minha trajetória aí teve muitas idas e vindas, muitas fusões, aquisições. Eu passei a minha vida inteira no setor bancário, né? Então, eu fui trainee da área de seguros, antiga Nacional Seguros, depois foi incorporada pelo Unibanco, né? Passei bastante tempo lá, fui do Citibank por 2 vezes, entre Bank Boston e as aquisições, depois no Itaú foram 8 anos, fiquei quase 4 anos na BlackRock, uma experiência aí mais da parte, né, internacional, tive fora do país, depois tive uma passagem breve, acho que talvez a minha única passagem fora do sistema financeiro foi no turismo, né, uma experiência ali com varejo e tal, uma belíssima experiência, e em 2014 eu me junto à Holding Elopar, né, que é o grupo que congrega os negócios em comum entre Bradesco e Banco do Brasil. Fui por 7 anos o head de negócios, marketing, estratégia da Alelo. E em 2018 eu ajudo vamos dizer assim, a fundar a Veloy, né? Nasceu de lá uma incubação, assim como foi o cartão Elo, assim como foi a Livelo, né? Foram companhias incubadas. Mas o cartão Elo é mais antigo. É né? mais antigo, é mais antigo. Mas foi uma incubação, né? Acho que a própria Alelo ali, né, que é a empresa de benefícios do grupo, ela é usada como uma incubadora de negócios, né? Então a gente aproveita a estrutura e cria sinergias ali, né, de capital humano, pensamento ali, traz pessoas novas para compor os negócios e cria essas companhias. A Veloy foi a mesma coisa, né? A gente pensou em algo ali para ocupar essa seara de meios de pagamento para a mobilidade, e hoje ela é muito mais que isso, né? Hoje a Veloy incorpora uma série de coisas ali, inclusive, a gente estava falando aqui agora há pouco, né, os serviços para empresas, né? Gestão de frota, gestão de frete, todos os serviços ali voltados a transporte pesado. Mas basicamente em 21 eu assumo a companhia, né? Eu ajudei a compor ela em 2018. Ela é uma companhia nova, né? Os principais competidores já estavam ali há 20 anos nesse mercado, um mercado muito concentrado.
e a gente optou por fazer isso com investimento próprio, a partir da própria concepção ali da holding, e um mercado que hoje é muito expandido, né? Tanto do ponto de vista do veículo, né? O carro, ou o usuário do veículo, com todos os serviços ali, né? Seguros, parte de financiamento, todo o serviço de estacionamento, pedágio, lavagem, manutenção, né? Pagamento de tributos, né? Então existe uma série de serviços em torno do veículo e quando você olha o transporte pesado, mais ainda, né? O Brasil é um país baseado em asfalto, né? Diesel e caminhão, vamos dizer assim, né? Uma tríade. E a gente ali presta muito serviço ali para toda essa composição e que tem um potencial gigantesco, né? Então é um pouco ali da minha vivência. Mas no segmento bancário eu já fiz de tudo, né? Back-office, seguros, área corporativa, área de produtos, área de marketing, experiência de cliente. Na época, em 96, 97, eu fui uma das primeiras pessoas a participar desses grupos de trabalho de implementação da internet no Brasil. Então, inclusive, no Unibanco, a gente foi pioneiro ali na implantação, que era a mudança dos sistemas lá de linha de escada para a internet, né? Então, eu tenho vamos dizer, uma bagagem boa nessa área, na parte de meios de pagamento, na parte financeira, vamos dizer assim, e hoje, por acaso, eu estou inserido nesse sistema de mobilidade, tenho aprendido a cada dia, mas é algo instigante, né? Acho que a mobilidade talvez seja uma das coisas que mudou mais e que esteja mais ali perspectiva de mudança, né? A mobilidade e a não mobilidade, né? Hoje até o fato das pessoas não precisarem se locomover já é um indicador interessante da evolução da mobilidade. Mas uma coisa que eu acho que talvez tenha mudado bastante seja também a gestão no futebol, né? Sim. Era, acho que de um jeito e está mudando cada vez mais. Como é que foi esse primeiro case que você pegou do Clube Atlético Paranaense? Você teve que transformar algo do zero para levar para um patamar de excelência, de profissionalismo. Como é que foi isso? É bastante diverso, né, Luiz? Quando eu chego e eu volto para o Brasil, a gente, né, tem a oportunidade de viver, ainda mais em companhias como Tetra Pak, como Unilever, as grandes de alimentos que a gente... Então, a gente estava num cenário de muita governança, né, de usos de tecnologia, de parâmetros de gestão e desenhos estratégicos. Quando eu venho, é uma indústria de um mato alto que tem, sim, muito trabalho bom já sendo feito naquela época, né? Muitos clubes expandindo, né? O ecossistema. Então, tem ilhas de excelência, sim, né? Tem federações que fazem trabalhos incríveis, mas voltando para a minha experiência, eu entro num clube que é conhecido já por ter uma trajetória de boa gestão, um clube que, apesar de ser associativo, como era, né, como ainda é Barcelona e Real Madrid, mas não é o mercado espanhol, o caminho das discussões de profissionalização de liga. Mas naquele momento, em 2019, tinham muitos trabalhos bem feitos, mas eram ilhas de excelência, né? Numa indústria de paixões e milhões, é uma indústria que cresceu e viveu tempos áureos, mas não se investiu nesse lado, principalmente nos últimos 5 anos. Então, quando eu entro no Clube Atlético Paranaense, a gente vem contribuir para uma trajetória que já era uma trajetória de responsabilidade, mas naquele momento uma trajetória que eles queriam fazer essa visão estratégica, essa visão como iremos para o futuro. E alguns pilares, né, que precisavam acelerar para a gente estar entrando nessa era que o futebol está entrando, principalmente da profissionalização via SAF, das Sociedades Anônimas do Futebol. Então, ali a lei ainda nem existia e o Clube Atlético Paranaense, né, não vou falar por eles, mas é um clube que tem os princípios de gestão e já tinha. Mas te dando alguns exemplos, quando eu volto para o Brasil,
e entro nesse mercado, eu fazia toda a formação de executivos, fui convidada para fazer a formação de executivos de futebol da CBF Academy, passei a ser parceira da Federação Paulista de Futebol, que é um grande parceiro, para fazer as primeiras turmas, vamos para a quinta agora, a formação de dirigentes e de C-levels da indústria do futebol. Porque nada adianta você movimentar as águas de gerência se você não vem com quem tem a caneta. E eu encontro muito no futebol de tudo. E parte do que eu encontro é gente querendo avançar, mas sem essa conversa, sem esse assunto. Para te dar alguns exemplos, minha primeira turma na CBF Academy, de grandes executivos, teve comigo o próprio secretário do Ministério, foi aluno, Atisson, Gilberto Silva, Rodrigo, que está... Então, assim, são mais de 400 executivos de futebol. E uma das conversas me chamaram, professor, eu quero saber, em 140 horas, estamos 5 horas dedicados à governança. E aí eu toda empolgada, eu falei assim... Não, mas é só para vocês, né, desenvolverem os fundamentos, para vocês se interessarem. Aí esse aluno vira para mim e falou assim, professora, vamos usar isso para resenha. Então, só que hoje está cada vez menos, cada vez mais o mundo corporativo vindo para dentro do futebol, que era o meu sonho, e muito mais nós do mundo corporativo aprendendo que é uma indústria que não é única, como se falava, futebol é outra coisa. Não é. Os princípios de gestão, os princípios de formação humana, têm as particularidades e uma delas é os seres humanos que estão envolvidos ali. E outra coisa que, como a minha raiz é marketing, é uma paixão que nenhuma marca tem, uma fidelidade. Então, para mim, é um berço de transformação por vários elementos e que vem evoluindo muito e que tem muita coisa boa, muito boas práticas, mas ainda carece de uma estratégia nacional, que deixo aqui registrado, que na minha visão a gente vai ganhar muito quanto mais a gente cuidar da floresta e das árvores, mas uma indústria fascinante. Como é que é a importância do controle financeiro dentro de um clube de futebol? Ele é essencial, a gente batia uma bola aqui, falando que a gente bebe muito da história da trajetória do futebol espanhol, quando foi criado a Liga, né? A La Liga hoje, que é o grande gestor que centraliza os direitos, né? A grande maioria dos clubes, com exceção de Barcelona e Real Madrid, por outras questões, que eles já tinham essa capacidade de gestão, a La Liga ela teve 2 pilares há 13 anos atrás, como estávamos nós no Brasil. Muita dívida, meio que por acaso, né? A gente tem a expressão, futebol não se faz sem dinheiro, mas futebol não se faz só com dinheiro. E o controle financeiro, que lá na Espanha é regido por um fair play financeiro, que tem seus grandes pilares estratégicos, começou com controle, com governança, mas existe, por exemplo, para tudo que a gente está vendo no futebol espanhol, uma obrigatoriedade da aplicação dos recursos. Por exemplo, hoje 70% dos recursos eles são aplicados em infraestrutura, tecnologia, educação, aquilo que faz o futebol espetáculo. Porque, né, nós que viemos do mundo corporativo, um concorrente já nos movimenta, né, quiçá sempre de um modo desafiador para a gente melhorar. Mas no futebol não existe espetáculo sem times fortes. Então, o caminho da Espanha foi criar esse futebol forte, lembrando, né, que hoje estão ali na ponta Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, mas o futebol em si é um espetáculo no país todo e vem desses pilares. Hoje as contabilidades dos clubes, elas passam dentro da La Liga. Não vou abrir as polêmicas que a gente tem de discutir o futebol inglês, que não tem tanto fair play, consegue contratar jogadores, receber outros recursos, mas sim, esse fair play financeiro, o investimento em tecnologia, o investimento em marketing, o investimento... Então é isso que de certa forma nos inspira. Esses países, a gente bebe de coisas maravilhosas dos Estados Unidos, da MLS, que bebe da NBA, né? Então não dá para ser só para o meu time e para o seu time, senão não tem futebol brasileiro. Então dessa maneira tem muita coisa e por isso faz muito sentido, né? Gestão, estratégia e esse olhar de finanças, todos os princípios que a gente aplica nas empresas
Nesse sentido, a indústria do futebol, ele tem as suas particularidades, né, como a gente mencionou, mas ele precisa de estar nesse tipo de mesa para a gente entender que é um movimento, né, um patrimônio cultural, econômico e social do Brasil. Então, obrigada por a gente estar discutindo essa indústria que é tão fascinante. Agora, a Allianz tem uma tradição de estar ligada ao futebol, né? Tem investimento em arenas de futebol aqui em São Paulo. Eu lembro de uma belíssima em Munique, por exemplo, que tem. De onde surgiu essa ideia de associar a seguradora ao futebol e o que a gente pode esperar daqui para frente nesse sentido? O que a Allianz tem está atrelada não só ao futebol per se, sino ao mundo do esporte em geral. Também é a patrocinadora dos Jogos Olímpicos. E ela tem diversas arenas no mundo, tem em Milão, tem também em Londres, tem em Munique e aqui no Brasil. O que a gente percebe é que o esporte tem muitos valores que são altamente correlacionados com os valores que uma empresa internacional tem. E ela fala alguns dos princípios de trabalho em time, alguns princípios da profissionalização, da necessidade de fazer acontecer, de que as coisas não acontecem por acaso, não? Você utilizou no entreacto uma expressão, não? Parecida a isso. Então, esses valores que estão atrelados ao futebol, do esforço, da própria capacitação, que são gerais para o esporte, são valores que a Allianz também traz na sua forma de gerir a companhia, não? Então, por isso tem esse atrelamento, não? E essa experiência vem de longo, não? Vem de longo curso, não? A Allianz sempre foi uma patrocinadora. E aqui no Brasil, nós temos uma associação beneficente que tem outro dos aspectos que nós utilizamos o esporte como forma de integração e de trazer uma oportunidade para todo mundo, não? E essa parte emocional, mas também de coletiva, eu acho que são valores que o esporte trouxe e são atrelados também aos valores da própria Allianz. Em termos de velocidade, mobilidade, né, a gente pode dizer que vocês têm hoje um portfólio que começa a sair do óbvio, como, por exemplo, ajudar na cobrança dos tributos ligados ao automóvel. Vocês enxergam esse mercado agora que tem mudanças muito grandes no consumo, no comportamento do consumidor? Como é que isso pode interferir no teu negócio? Eu tava ouvindo o Edward falar, né, e tem uma reflexão aqui, né, assim como o futebol, o carro é uma paixão nacional, né, eu diria até uma paixão global. E a gente, lá atrás, acho que nos primeiros anos de vida da Veloy, a gente foi a primeira, aliás, a única empresa nesse segmento que lançou as tags, né, de clubes de futebol. Então, parte ali da mensalidade é revertida ali para o sócio torcedor, etc. E faz sucesso, né? Porque você tem a tag é personalizada ali com o escudo do clube, etc. E tem algo de fidelidade ali nessa relação. Então, desde cedo a gente descobriu que essa fidelidade era algo importante para ser explorado, né? Então, tem a paixão pelo veículo, a lavagem do veículo no final de semana, esse cuidado, né, no trato. E com a coisa dos meios de pagamento, a unificação de meios de pagamento, o veículo automóvel acabou virando uma carteira digital. Então, essa foi a grande aposta que a gente fez, né? Então, não só serviços financeiros relacionados ao carro, mas todos os serviços de consumo, como eu falava aqui há pouco, a gente entendeu que precisava fazer parte de um sistema único, né? Então essa é a principal crença ali, de que o carro é algo que ele vai mudando com o tempo, né? A matriz de abastecimento também, o carro elétrico, o carro híbrido e tal, mas o veículo ele ainda vai perdurar durante, né, muito tempo. E essa relação, especificamente ali do brasileiro com o veículo, ela também tende a se estabelecer. Cada vez mais as pessoas querem conveniência, ou seja, não só pagar tributos, mas pagar qualquer coisa relacionada ao carro, sem aquela fricção ou da forma mais invisível possível, é uma realidade, né? Então você pega ali drive-thru, também é um negócio
importante, as lavagens domiciliares que a gente passou a fazer também. Então, todas essas coisas, né, juntas, passou a ser um pilar muito importante de atuação da Veloy. E até no Allianz Parque, a gente tem o nosso espaço no Allianz Parque, a gente recebe cliente lá, a gente faz coisas ali, porque o estacionamento também esse é um outro fator, né? Estacionamento para shopping centers, para arenas e shows, é uma grande linha de receita. E é algo também que precisa de cuidado, né? Tem uma gestão ali. Então, a gente tem, né, tido uma atuação bastante próxima dessas grandes empresas que utilizam o estacionamento, que fazem relacionamento também com o cliente. Quando você vai para o transporte pesado, a mesma coisa. O caminhoneiro, né, o transportador autônomo de carga, ele é uma entidade muito carente de várias coisas. Ele precisa ser bancarizado, ele precisa ter mais acesso a serviços, ele precisa de adiantamento, por exemplo, do recebível do valor do frete, né? Você tem aperfeiçoamentos na indústria, que é você aproximar o pequeno, né, transportador de carga, o caminhoneiro, da grande indústria embarcadora. Isso já está sendo feito, mas a indústria paga em 40 dias. Esse cara não tem 40 dias. Então, acho que essa parte financeira de antecipação de recebíveis também a gente já está colocando dentro desse conceito de carteira digital. Então, a gente está transportando essa estrutura, vamos dizer assim, do usuário do veículo, também para o transportador de carga e para a empresa gestora, né? Para a empresa transportadora, seja uma pequena, média, grande, né, empresa transportadora, em vários serviços, seja de frete, seja de gestão de frota, etc. Então, acho que essa unificação desses dois mundos, o mundo dos indivíduos, né, detentores de veículos e cuidadores dos seus veículos, e o mundo das corporações que têm o transporte como uma das linhas importantes de despesa, ou que usam, né, o core delas é o próprio transporte. Isso tem sido ali a nossa linha de atuação, com muitas transformações. Depois a gente pode falar um pouco a respeito disso. O processo de pagamento, por exemplo, de pedágio, que foi como a Veloy, né, foi concebida, né, essa era a razão principal. Pedágio e radar ninguém gosta, né? Então, acho que a Veloy nasceu com esse espírito de você eliminar a necessidade de pegar fila no pedágio. Né? Se você eliminar os radares, então... Pois os radares... O radar você pode deixar, mas a consequência dele. Então, o pedágio é um troço chato, necessário, porque você tem ali as concessões de trechos de estrada, e são grandes contratos de concessões, longos, né? 20, 30 anos, algumas vezes. Então, eu costumo dizer, isso é o que não muda. O que muda é o formato, né, de cobrança, para melhor, no meu entendimento, que é o pedágio free flow, né, o pedágio sem cancela, que já é uma realidade. Né? São Paulo mesmo, você tem aqui 4 trechos, e isso... Estrada de Angra também muito comum, né? Ali na Rio Santos, ali você teve o trecho piloto, né? A gente usou muito aquele trecho para fazer testes ali de comportamento, como é que a tecnologia ia funcionar, como é que as pessoas iam entender aquilo, etc. E teve um bom resultado. Né? Tanto teve um bom resultado que agora o poder público, né? O Senatran, a NTT, tem se debruçado sobre a legislação para entender, e a gente tem ajudado a fazer isso. Então, além de presidir ali a Veloy, eu presido a associação que congrega as empresas que trabalham ali nesse setor, e a gente tem auxiliado também o poder público para achar o melhor caminho de fazer isso. Mas, na prática, aqui, Luiz, é o pedágio sem a praça de pedágio, sem a cancela de pedágio. Então, você tem todo um esquema de detecção do veículo, seja pela tag, ou seja, todos os veículos que têm tag não precisa fazer absolutamente nada com o free flow, porque ele funciona normalmente através da captura ali do sinal ali com as antenas. Veículos que não têm a tag,
aí eu acho que a gente pode simplificar mais, um pouquinho complicado, porque em tese, cada concessão que você passa, você tem que entrar num ambiente diferente para fazer o pagamento, o que não é um pouco ilógico, um pouco muito... não é conveniente, vamos dizer assim. Não é só conforto do cliente. Zero, né? Que é a antítese do nascedouro da indústria, que foi para facilitar, então ainda é complicado. Então isso é bom para as empresas, vamos dizer assim, de mobilidade, empresa de tag, né? Para simplificar, eu não gosto de usar essa expressão, a Veloy é empresa de tag, não, a tag é uma tecnologia, as tecnologias são efêmeras, né? As tecnologias vão evoluindo, então você tem hoje a tag, que é um chip que se comunica com uma antena, depois você pode ter a placa com outro sistema de identificação, como é no sistema FreeFlow, a leitura de placa é uma tecnologia de apoio, ou você pode ter outras tecnologias de identificação via satélite ou algo desse tipo. Então a tecnologia ela avança. Mas para simplificar, eu acho que isso é um impulso para as empresas de tag, vamos dizer assim, porque o consumidor, o cliente não precisa fazer absolutamente nada e a gente está totalmente interoperável, então independentemente, né, se o Edward vai daqui para Presidente Prudente passar em 4 concessões, ele não vai ter trabalho nenhum, ao passo que se ele não tiver a tag, ele vai ter que entrar em 4 ambientes para lembrar e fazer aquilo que a gente está chamando de pagamento avulso, né? Então, eu acho que vai impulsionar a nossa indústria, eu tenho bastante convicção disso, e também vai ser uma forma da gente ter, eventualmente, outros participantes para esse pagamento fora da tag, que vai ser necessário também, né? Depois vem outros serviços, né? Nos Estados Unidos, quando você aluga um carro, se você quer andar na faixa mais rápida, Exato. Se você quer registrar seu veículo. Mas eu queria fazer uma provocação. E a minha provocação vai de coisas boas que eu escutei, tanto quanto você fala, né, da Fundação Allianz, quando você fala que tem seres humanos ali que são os caminhoneiros, e do meu lado, né, quando eu fico, né, aqui no futebol, pelo poder de transformação, que são pessoas. Então a gente está sentado aqui na sua mesa, significa que a gente tem uma jornada de negócio, de entrega, mas também eu acho que isso nos dá a responsabilidade de uma jornada de legado. Então, queria só deixar aqui 2 provocações. Uma, mas aí para vocês pensarem depois, que seguro de jogador no Brasil e no mundo é um seguro muito particular, que poucas seguradoras fazem como deve ser feito, porque é uma imprevisibilidade, né, ali. Mas essa não era a minha provocação, essa é uma oportunidade. Mas a minha provocação é o quanto nossas empresas, dentro dessa história de negócio e legado, principalmente colando na questão de educação. Porque quando você tem, né, um caminhoneiro, quando você tem uma educação de que é um seguro, ou a própria fundação, no futebol, a questão de educação, a questão de formação. Deixo, por exemplo, um número aqui, dentro de uma sociedade tão desafiadora, e que um atleta, 0,03% de quem joga futebol se torna um jogador profissional, 0,03%. Dos que se tornam um jogador profissional, dos 100% que entram num clube, 98% não se tornam jogadores de um time principal, seja o time lá de fora, seja um time de qualquer natureza. Então nunca o termo peneira foi tão adequado, né? A gente tem nossos cuidados aí, porque assim, mesmo que você entre, mesmo que você tenha oportunidade de jogar dentro de um clube, né, de ser federado ou não, dos mais de 700 clubes que tem no Brasil, só 2% chegam no time principal. Então, nós temos uma responsabilidade humana de cuidar desses seres, de cuidar dessa transição, de formar, e aí a provocação é de todos os lados. Uma, o que se pode fazer na educação dos caminhoneiros, das pessoas que dirigem, das pessoas que passam num pedágio, de todas as naturezas. Educação financeira, educação socioemocional, enfim, acolhimento, educação mental. Acho que todas as nossas empresas aqui têm essa oportunidade, né? E o letramento, por exemplo, essa conversa que fala de altos números e alta gestão, como que a gente tem responsabilidade. No caso especial dos atletas,
a gente tem valores dos atletas, resiliência, disciplina, que eles podem sair muito à frente de muitas pessoas no país. Então, assim, estar no esporte já gera valores, principalmente na nova geração, que as nossas empresas vão querer. Mas se nós, como empresas, não nos anteciparmos a educar estas pessoas, né? No caso, vou usar os caminhoneiros, vou usar as pessoas daqui. Na melhor das hipóteses, a gente tem que olhar que aquela pessoa mais bem preparada e acolhida, ela está cruzando com a gente na estrada. Deixa que eu gostaria aqui de trazer um pouco da minha experiência pessoal. Eu nasci numa família muito humilde na Espanha. Os meus pais não tinham nem o ensino básico. E os meus pais sempre quiseram que eu estudara. Sempre. A sua única obsessão foi: você tem que estudar e depois você tem que começar a trabalhar cedo e fazer as coisas bem feitas. Nesse estudo, eu estudei na bolsa, na Universidade Espanhola. Então, eu sou a pessoa que mais acredita na educação, seja financeira, seja socioeconômica, porque é isso que te abre o mundo da oportunidade. Se você não tem uma educação, você não consegue ter uma oportunidade. Então, desde essa perspectiva, a educação financeira é fundamental, porque as pessoas têm que saber se administrar o dinheiro, saber onde tem que invertir, saber quando podem gastar, saber se tem que se assegurar o patrimônio e assim por diante, não? Nesse sentido, quando eu cheguei ao Brasil, nós atendíamos 400 pessoas na fundação. Hoje atendemos mais de 1.000 e durante os últimos anos temos atendido mais de 10.000 pessoas dando essa formação. Tem parte de formação em esportes, porque tem, como você falou, tem resiliência, tem disciplina, tem capacidade de sacrifício, tem um olhar de meio e longo prazo, porque as pessoas que viram profissionais do esporte, sei lá qualquer um, elas não olham para hoje, olham para amanhã. E trabalham para amanhã, não têm essa visão cortoplacista da vida, sino uma visão muito mais longo prazista. E muitas delas, em algum momento, fracassam. E têm a cabeça e a bondade de se levantar. E essa é uma habilidade pessoal que, ao longo da vida, é muito importante, porque não todos são sucessos. Tem sucessos e tem momentos que você não tem. Então, essa parte da educação, acho que é o melhor que pode oferecer, sei lá, colaboradores, sei lá, jogadores de futebol, sei lá, filhos. Esse é o maior ativo que você pode dar a alguém. Se você dá educação, você dá a oportunidade. Não adianta dar peixe, dá como pescar. Então, para mim, essa é a chave de muitas das coisas e muitos dos sucessos. E é verdade que, quando você tem sucesso muito rápido, esquece essa parte. E é muito importante voltar, não, ao básico e quais são os valores principais que te levaram a esse sucesso em cada momento da vida, não? Esse é um ponto importante, né? Saber, o esporte muitas vezes ensina como lidar com a derrota, que na trajetória da vida é algo importantíssimo. Nós temos uma expressão espanhola que você, em cada uma das ocasiões da vida, ou você ganha ou você aprende. E tem pessoas que aprendem muito das coisas que não funcionaram bem e se superam. Tem muitos empresários de êxito que fracassaram N vezes, alguns são bem conhecidos, não? E aí eu acho que o esporte tem isso, ou você ganha e comemora, ou você tem que aprender. Eu acho que o esporte tem uma lição muito importante, lições, né, de uma maneira geral, muito importantes para o mundo corporativo. Tanto é que vira e mexe a gente dá exemplos, né, de esporte. Acho que na questão da superação, da inclusão, né, do respeito, Trabalhar em time, né, essa visão de grupo, você saber lidar com as frustrações, etc. Então, acho que tudo isso é muito importante, né? Acho que faz parte ali do nosso... deveria fazer parte do nosso dia a dia. E eu acho que tem uma coisa que eu penso muito, as pessoas falam, poxa, você tem que ter um propósito, né? Tem que buscar... Acho que nem todo mundo acha seu propósito. Eu acho que ótimo, pessoas que, poxa, eu já sei, eu tenho um propósito aqui de vida muito claro e tal, mas não é todo mundo. Mas acho que legado é algo que todo mundo deveria perseguir, deixar alguma coisa, né? E eu acho que o impacto social aqui das nossas empresas, e a gente olhar isso de uma forma atenta... Dentro do negócio. Dentro do negócio. E holística com o negócio, não é fora. Não. É dentro do negócio, é na estratégia. Exato. E eu acho que isso serve para contratar bem. Sim. Porque se você contrata pessoas que gostam de pessoas que querem deixar uma marca interessante, eu
a gente falava aqui sobre melhoria de sistema, mobilidade e tal, mas tem um negócio que a educação no trânsito é muito emblemático. Você vê que países mais desenvolvidos são educados no trânsito. Eu acho que é um marcador de evolução do nível médio de educação numa cidade, né, num estado, num país. Então a gente olha muito isso. E olha também essa questão, por exemplo, de acidentes em estradas, que é uma consequência, entre outras coisas, dessa falta de educação ou animosidade, que é a cidadania, que é você se preocupar com o outro, né? Então, acho que essas são questões que tanto faz se você está no mundo do esporte, do mundo do seguro, no mundo da mobilidade, acho que todas as empresas deveriam investir nessas coisas. Não é que a gente fala, tem uma frase que eu gosto demais do Cortella, que ele explica o que Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, que ele diz o que é legado, né? Ele usa uma expressão forte, ele diz assim, você quer morrer? Eu não quero. Aliás, eu queria ser umas 25. Ele fala assim, o único jeito de não morrer é você deixando um legado. E o legado é aquilo que as pessoas recordam. Recordar é passar novamente pelo coração. Então, assim, hoje a gente fala muito, né, de negócio, de legado e tal, mas a gente precisa, né, como líderes, a gente precisa fazer com intencionalidade. E a intencionalidade, para mim, é quando está dentro da estratégia do seu negócio. É viver nos outros, porque né? Senão, viver nos outros. Quantas empresas já se foram, as marcas, mas elas deixam uma marca, de alguma forma deixou algo importante para a sociedade. Isso, né? É verdade. Você falou, por exemplo, Nacional. Quando você olha, o Nacional está dentro do Itaú hoje. Por quê? Porque quando você vê lá o Uniclass, que é o cliente especial do Itaú, veio do Unibanco e, na verdade, isso tem origem no Nacional, que era Class N. É isso. É interessante como existe esse legado, muitas vezes indireto, mas existe, né? E tem um carinho, né, envolvido. As pessoas se recordam disso, se lembram, tem associações ali. Lógico, o Nacional teve algo ali específico, porque teve uma ligação muito grande com o Ayrton, numa época mágica, né, da coisa, mas entre outros deixou uma marca não só pela questão do Ayrton Senna, a Fórmula 1, porque mas os executivos, né? Foi o primeiro anunciante do Jornal Nacional. Inclusive até o pessoal diz que chamou o Jornal Nacional por causa do Banco Nacional. Não sei se isso é verdade ou é uma lenda urbana, mas enfim. Mas tem essa ligação muito forte. Empresas deixam esses legados, né? Na verdade, quem deixa o legado são as pessoas. Exato. Porque as empresas somos mais que pessoas que têm um objetivo comum, uma forma de trabalhar, não? E quando a gente fala, a tecnologia transformou, na verdade, quem transformou foi uma pessoa que idealizou uma tecnologia que transformou a vida de outra pessoa, porque não existe nenhuma tecnologia que exista per se. Existe porque alguém pensou que aquela coisa podia melhorar a experiência do cliente, melhorar a educação, melhorar como se gera o futebol, qualquer coisa que você faz. Tem alguém que pensou que aquilo podia ser melhor. Não? O capital humano, né? A pessoa, essa a gente que aqui pensa. A gente é representante de empresa aqui de serviços. Empresa de serviços são pessoas. Commodity, que é sistema, tecnologia, né? Que hoje basicamente pessoas. Mas você não melhora uma jornada do cliente, não melhora o seu voice of customer, se não tem uma pessoa que pensou que aquela jornada seria melhor. Tem uma frase que eu não sei citar agora o autor, depois eu já mando, que é: os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas que os leem e essas pessoas mudam o mundo. Exato. É a pessoa que consegue fazer aquela mudança, não? Que impacta tudo e que depois vira um legado da empresa ou vira uma cultura e um comportamento da empresa que é bem sucedida, não? E fica na história. Falando em pessoas, é inevitável a gente não falar em diversidade. E dentro da tua área tem um exemplo incrível que é o futebol feminino. Sim. Especialmente porque a gente tem casos de sucesso maravilhosos, como por exemplo o Corinthians. Sim. Corinthians multicampeão da Libertadores e o time
feminino está melhor que o time masculino, né? Pelo menos dentro da performance do campeonato. Como é que está esse mercado hoje? Quais são as suas perspectivas? Nossa, que pergunta maravilhosa, porque nunca foi só futebol que a gente fala, e essa imersão agora que a gente teve a oportunidade de ir no Barcelona semana passada, no maior time do mundo, ele mostra isso. Para responder a tua pergunta, eu acho que o mais interessante é quando eu estudava esse mercado, é voltar por que a FIFA instituiu o futebol feminino desde 2018 num outro patamar e foi pensando na estratégia do negócio, com intenções, né, de diversidade e tal, mas quando ele olhou, isso está escrito, quando a FIFA olha o futebol como negócio global, e ele olha o que o futebol feminino traria para o negócio futebol, é uma combinação interessantíssima, porque ele olhou e falou assim, o futebol que tem seus desafios no mundo do entretenimento, de perder interesse, seja da penetração de outros esportes, a FIFA olha o futebol e fala assim, o futebol feminino, ele me traz uma outra avenida, uma outra linha de receita, ele me traz um público que não necessariamente, o Brasil é um exemplo, vai frequentar todos os jogos, seja pelas, infelizmente, pela questão, seja da violência, da distância, do assédio. Então a FIFA olha e fala assim, eu tenho um público mais de família que vem com o futebol feminino, eu tenho um consumo que vai além do jogo em si. Então o futebol feminino, ele está crescendo no mundo, o UEFA acabou de anunciar um plano de 1 bilhão de euros para investimento nos próximos anos. Essa estratégia, ela vem, por exemplo, um Lyon, né, que já foi o maior clube do mundo, o Barcelona está ali cada vez mais. Ele diz assim, o que o Lyon feminino aporta para o Lyon como marca, então o futebol feminino ele vem agregar. E vem, no Brasil especificamente, como você citou, foi um esporte proibido por 60 anos. Então, assim, não dá para fazer a comparação, e eu sou muito pragmática, né? O jogo feminino, o jogo masculino, o esporte, que essa discussão vai ao longo, mas existe o lugar do futebol feminino, existe o público do futebol feminino que está cada vez mais se alargando, recorde de audiência, de consumo, e é uma nova oportunidade da gente curtir o esporte e hoje, né, com muita diversão, muita segurança e um produto que melhora. Mas o que a gente fez e ainda faz no masculino, que é melhorar o produto, os horários de audiência, os canais, é um grande caminho. Mas nunca se colocou, o Barcelona comemora quase 100 mil pessoas numa partida, a última Copa do Mundo comemora mais de 1 bilhão de views. Então as marcas também, por isso que a Allianz você menciona, e a Berge no Brasil entende o esporte como uma plataforma de comunicação com as marcas e uma plataforma muito livre, muito ativa. Então o futebol feminino está indo. A gente tem extremos também, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol feminino tem uma força incrível e durante décadas se associava o soccer, né, o futebol, nosso futebol, a uma prática mais feminina do que masculina. E quando você tem a Conmebol recentemente tratando os jogadores de uma maneira bastante ruim e a organização totalmente desamarrada, são dois extremos que eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Especialmente essa atitude recente da Conmebol. A gente tem um autor indiano, que foi meu colega de conselho no WWF, que ele diz o seguinte, pessoas e empresas mudam por 3 Ds, design, decreto ou desgraça. E quando você cita esse caso, para mim está no D da desgraça que precisa vir no D do decreto, da norma, da lei. Então quer dizer, inconcebível seja um campeonato de bairro tratar aquelas atletas daquela forma. Muitos atletas no Brasil, seja meninos e meninas, a gente precisa de um olhar de direitos e deveres, porque não necessariamente tem acesso à educação, estão num bom alojamento, tem o acolhimento, mas a Conmebol especificamente, né, ainda bem com as mídias sociais hoje vazou, mas a gente precisa exercer
isso que você está falando, quer dizer, seja punição, retratação não adianta, a retratação ela adianta quando ela cria outras avenidas. Então é um longo caminho para o futebol, em todas as suas esferas, mas casos como esse, trazidos e discutidos, ele precisa ser uma exigência de discussão da sociedade, na minha visão, com atitudes muito pragmáticas. Bom, o design, que é a estratégia, a gente precisa que ele venha mais rápido com um plano nacional para o futebol. Bom, já que você falou em exercer o poder, eu tenho que exercer o poder de apresentador e encerrar o programa, porque já estouramos o nosso tempo. Agradeço muito a Heloísa, Edward, André. Muito obrigado pela discussão. Muito obrigado. A gente agradece. E a gente está de volta quinta-feira que vem aqui na BMC News.